Existe algo chamado juro neutro. Talvez você já tenha ouvido falar, talvez não, mas eu preciso colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento aqui. Existe algo chamado juro neutro na economia. O que é esse tal de juro neutro? O juro neutro é um patamar da taxa de juros que o país pode ter, qualquer país pode ter, e esse é o limite. Se o país tiver até essa taxa de juros, que é o juro neutro, o país ainda consegue crescer economicamente. A economia do país ainda consegue crescer com aquele nível de taxa de juros. Se a taxa de juros de um país, no nosso caso a taxa Selic, estiver acima do juro neutro, é 100% garantido que a economia vai ser impactada e não vai conseguir crescer por conta daquela taxa de juros. Qual é, e isso a gente tem estimado, tá? Com base em análise histórica, com base, olhando assim todas as várias variáveis da economia. Qual é a taxa de juro neutro do Brasil que se estima? Entre 6% e 6,5%. O que isso significa? Presta bem atenção nisso. O que isso significa? Que se a taxa Selic aqui no Brasil, ela se mantendo abaixo de 6% a 6,5%, ou seja, até 6,5%, o país tem capacidade de crescer. Quando a taxa Selic está acima de 6,5%, é certo que o país não vai crescer. Ele pode crescer um ano, por exemplo, como um sinal de recuperação, porque teve uma diminuição, uma involução no PIB, um decrescimento muito grande no país no ano anterior. Mas ele não consegue crescer estruturalmente no longo prazo, com uma taxa de juros tão alta. E vamos lembrar quais são aqui as estimativas do Banco Central? Olha só na tela do computador. Estimativa para a taxa Selic em 2022, 11,5%. Estimativa para a taxa Selic em 2023, 8%. Estimativa, e está subindo, 4 semanas atrás a estimativa era 7,75%. Estimativa para 2024, 7%. Ou seja, o que a gente está vendo aqui? E muita gente não tem acesso a esse conhecimento, gente. Muita gente nem sabe o que é juro neutro, tá? Você que está aqui, você está indo num nível... Você não está no nível superficial. Quem acompanha o meu conteúdo não está no nível superficial. Olha só. Qual o recado que o mercado financeiro está dando aqui pra gente? Que as instituições financeiras, que o Banco Central está dando aqui pra gente? A gente sabe que a economia não vai crescer até 2024. Por quê? Porque a taxa Selic, a taxa de juros, espera-se pelo menos que ela esteja mais elevada do que o juro neutro, inclusive em 2024. Ou seja, a partir de 2025, pode ser que a taxa de juros esteja abaixo de 6% a 6,5%. E aí volta um período de tranquilidade econômica. Os juros ficam mais baixos, as pessoas ficam mais à vontade para fazer o financiamento da sua casa, para fazer o financiamento de carro, elas compram mais. As empresas não têm o caixa investido em renda fixa rendendo tanto, porque a taxa de juros caiu, né? E aí elas pensam, bom, já que está rendendo 5%, ao invés de eu colocar o meu caixa da minha empresa para render lá no Tesouro Selic, num fundo de investimento, o que eu vou fazer? Vou investir no meu próprio negócio, vou contratar mais pessoas. E aí entra um ciclo, uma parte do ciclo de crescimento da economia. Mas qual é o recado aqui? Juro neutro no Brasil é de 6% a 6,5%. Taxa Selic acima disso atrapalha a economia, freia a economia, estanca o crescimento da economia. Não tem crescimento da economia. A gente não deve, segundo as projeções do Banco Central, que estão erradas, mas é o que a gente tem para aventar possibilidades, e nunca confiar nesses dados, mas aventar possibilidades, até 2024 a gente tem uma taxa de juros acima de 7%. Ou seja, até 2024 a gente tem um cenário de uma economia que se contrai, que não cresce, mas que piora. Ou seja, as coisas só podem voltar a melhorar, economicamente falando, a partir de 2025, certo? Errado. Por que errado? A taxa Selic, a nossa taxa de juros, ela tem um efeito que é chamado efeito retardado. O que é esse efeito retardado? O efeito retardado é o seguinte, quando a taxa de juros muda hoje, ela só começa efetivamente, isso é comprovado, tá, cientificamente, ela só começa efetivamente a ter impacto na economia cerca de 12 meses depois. Então, se a gente tiver, olha só, se a gente tiver em 2025 uma taxa Selic que bata com o juro neutro lá 6,5%, 6% ao ano, só a partir de 2026 as coisas podem melhorar. É por isso que é muito normal uma crise levar 5, 6, 7 anos para acabar, por conta de todo esse contexto econômico.